Tática da narrativa e silenciamento no processo do marketing político e eleitoral. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Maio de 2026. Em um cenário eleitoral cada vez mais volátil e saturado de informações, o que realmente define o resultado de uma eleição? Porque algumas candidaturas, mesmo diante de fatos contrários, mantêm sua base coesa, enquanto outras se desintegram com um único ruído. A resposta não está mais nos debates ou nas propostas racionais, mas na batalha silenciosa pelo controle da narrativa e na estratégia calculada do que não é dito. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica sobre a tática de narrativa e silenciamento no processo do marketing político e eleitoral. O estudo oferece um framework prático para gestores, estrategistas de comunicação e tomadores de decisão compreenderem como a guerra de enquadramentos e as pausas estratégicas moldam o voto de forma mais poderosa que a argumentação explícita. Ao decifrar os mecanismos de dominação narrativa e as técnicas de supressão de vozes, sua organização estará apta a antecipar ataques de comunicação reversa, Dark PR, fortalecer a resiliência da marca política e construir campanhas que resistam à erosão da credibilidade. Compreender essa tática não é apenas uma vantagem competitiva, é a chave para a sobrevivência política em um ecossistema de comunicação fraturado. Aperfeiçoe sua estratégia antes que o adversário escreva sua história por você. Resumo. Este artigo investiga a interseção entre narrativa, silenciamento estratégico e marketing político-eleitoral, propondo uma análise integrativa das táticas contemporâneas de disputa discursiva. O problema central reside na compreensão de como atores políticos controlam o significado social de eventos, candidatos e adversários por meio da gestão de histórias, narrativas, e da supressão deliberada de vozes ou fatos. O objetivo geral é analisar os mecanismos de poder narrativo e as práticas de silenciamento como componentes centrais do marketing eleitoral moderno, com ênfase em ambientes digitais. A metodologia adotada é qualitativa, de natureza teórica e exploratória, baseada em revisão sistemática da literatura nas áreas de comunicação política, psicologia social, relações públicas e ciência política. Os principais achados indicam que o marketing político contemporâneo opera sob uma lógica de guerra de narrativas, na qual a eficácia persuasiva não está apenas na mensagem emitida, mas na capacidade de fazer calar o adversário ou invisibilizar pautas inconvenientes. Identificam-se 3 dimensões operacionais da tática: a construção de enredos polarizadores e heróis vítimas, a inundação do campo comunicativo com ruído e desinformação, floodization, e o uso do silêncio estratégico como dispositivo retórico de poder ou como técnica de censura algorítmica. Conclui-se que o silêncio e a narrativa configuram uma dialética fundamental do marketing eleitoral, exigindo que pesquisas futuras desenvolvam métricas para aferir a eficácia do silêncio como instrumento de supressão e que se investiguem os impactos do silenciamento algorítmico sobre a pluralidade democrática. Palavras-chave: marketing político, narrativa estratégica, silenciamento, comunicação eleitoral, guerra de informação. Introdução. A disputa política na era da pós-verdade e da saturação informacional transcendeu a mera exposição de propostas ou a confrontação de currículos. O que se observa nas democracias contemporâneas é uma escalada da guerra narrativa, entendida como o conflito entre versões concorrentes da realidade social. Lorenz, 2024. O marketing político, ferramenta ancestral da persuasão, incorporou definitivamente as lógicas do entretenimento, da polarização afetiva e da desinformação sistêmica, transformando o campo eleitoral em um território de batalha semântica. Chen e Edwards, 2024. Paralelamente, emerge uma tática complementar e igualmente poderosa: o silenciamento estratégico. Se a narrativa constrói a realidade desejada, o silêncio, seja a omissão proposital de uma pauta, o apagamento de um adversário pelo algoritmo, ou a recusa calculada em responder a uma acusação, opera como ferramenta de supressão que molda o que pode ou não ser dito. Mateus, 2020. O problema de pesquisa que norteia este trabalho é:
como as táticas de construção narrativa e de silenciamento atuam de forma integrada e estratégica no processo de marketing político eleitoral para influenciar o comportamento do eleitor e a opinião pública. A hipótese subjacente é a de que a eficácia persuasiva contemporânea não reside isoladamente na mensagem, mas na capacidade de um ator político de controlar o enquadramento da conversa pública, agenda setting e framing, ao mesmo tempo em que utiliza mecanismos de silêncio, retórico, midiático ou digital, para neutralizar narrativas concorrentes. O objetivo geral deste estudo é analisar os mecanismos de controle narrativo e as práticas de silenciamento como componentes estruturantes do marketing político eleitoral moderno. Como objetivos específicos, busca-se mapear as principais estratégias de construção narrativa utilizadas em campanhas eleitorais, com ênfase na criação de heróis, vilões e vítimas, e identificar e classificar as diferentes modalidades de silenciamento estratégico, algorítmico, estrutural, empregadas no contexto político, e discutir como a interação entre narrativa e silêncio afeta a percepção do eleitor e o resultado eleitoral. A justificativa teórica reside na necessidade de integrar duas linhas de pesquisa frequentemente tratadas de forma separada: os estudos sobre narrativa política e marketing, Fischer, 1984, Van Atevelt, 2020, e as investigações sobre silêncio e supressão discursiva, Schilbe, 1989, Noelle Neumann, 1974. Do ponto de vista prático, compreender essa dialética é crucial para que gestores de campanha, comunicadores públicos e a própria cidadania possam identificar e responder a táticas manipulativas que solapam o debate democrático. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos do marketing político narrativo. A teoria do marketing político, desde suas origens, sempre flertou com a ideia de que a política se vende como um produto, e o eleitor, como um consumidor. Entretanto, a abordagem narrativa desloca o foco do produto para a história que o envolve. Para Walter Fischer, criador do paradigma narrativo, os seres humanos são essencialmente homonarrans, ou seja, contadores de histórias, e são persuadidos não por dados frios ou argumentos lógicos, mas pela coerência e fidelidade das narrativas que lhes são apresentadas. Fischer, 1984, p. 8. No campo político, isso significa que a eficácia de uma campanha depende menos do mérito objetivo de uma proposta e mais da capacidade de construir um enredo que conecte candidato, eleitor e contexto em uma jornada significativa. Estudos recentes em comunicação política computacional, como os de Walter Van Atevelt, 2020, demonstram que a análise automatizada de textos e discursos revela padrões narrativos recorrentes que ativam vieses cognitivos e emoções primárias, medo, esperança, raiva, direcionando a atenção do eleitor para determinadas questões em detrimento de outras. Agenda setting. Complementarmente, a estrutura da política narrativa, Narrative Policy Framework, NPF, propõe que políticas públicas e campanhas políticas são, em sua essência, disputas entre histórias de política concorrentes. Essas histórias possuem elementos fixos: um cenário, personagens, heróis, vilões, vítimas, beneficiários, um enredo que explica uma falha ou uma ameaça, e uma moral implícita que sugere uma solução. Peterson, Buff e Jones, 2026. No marketing político eleitoral brasileiro, essa estrutura narrativa se manifesta intensamente. A polarização observada nos pleitos recentes não é um mero acidente discursivo, mas o resultado de estratégias deliberadas de enquadramento, framing, que opõem nós contra eles, o bem contra o mal. Rocha, 2018. O marketing narrativo, nesse sentido, não apenas informa, ele cria realidades afetivas, estabelece lealdades que são imunes à falsificação factual. Ele transforma candidatos em arquétipos, reduzindo a complexidade social a uma fábula moral. 2,2 Silenciamento estratégico, do silêncio retórico à supressão algorítmica.
Se a narrativa é o som da campanha, o silenciamento é o seu complemento invertido, é o que não se ouve, o que não se vê, o que não se debate. O conceito de silêncio estratégico na comunicação política vem ganhando força analítica. Tradicionalmente estudado como uma pausa retórica que confere autoridade ou como a omissão deliberada de um tema em um discurso, Brummett, 1980, o silêncio adquire novas nuances na era digital. Schilbe, 1989, p. 45, em sua definição seminal, conceitua o silêncio estratégico como a recusa de uma figura pública em se comunicar quando a fala seria normalmente esperada, um ato que demanda estatura e poder do agente silenciador. No contexto de campanhas eleitorais, o silêncio estratégico pode assumir múltiplas formas. A primeira é o silêncio retórico disciplinar, o candidato ou partido que se recusa a responder a um ataque adversário, por acreditar que a resposta elevaria a importância da acusação ou desviaria o foco da sua própria narrativa. Essa técnica é frequentemente utilizada em situações de crise de imagem ou escândalo, onde qualquer explicação tende a gerar mais ruído e prolongar o noticiário negativo. Estudos recentes sobre silêncio estratégico em crises indicam que essa prática não é uma postura passiva, mas um ativo acúmulo de capital político, esperando que a tempestade midiática passe. Li, 2026. A segunda modalidade, mais perturbadora para a democracia, é o silenciamento estrutural. Aqui, o silêncio não é uma escolha do ator silenciado, mas uma imposição de filtros externos que selecionam quais vozes são legítimas e quais devem ser apagadas. Herman e Chomsky, em seu modelo de propaganda, já apontavam como os meios de comunicação de massa, por sua estrutura de propriedade e dependência de fontes oficiais, produziam um silêncio estrutural sobre certos temas e perspectivas, especialmente aquelas contrárias aos interesses de elites econômicas e políticas. Herman e Chomsky, 1988. No ambiente digital, esse mecanismo se potencializa pelo silenciamento algorítmico. As plataformas de redes sociais, por meio de seus sistemas de recomendação, moderação de conteúdo e políticas de shadow banning, suspensão ou redução de alcance sem notificação ao usuário, operam como novos árbitros do silêncio. Ao promover conteúdos de alto engajamento, muitas vezes polarizados ou desinformativos, e reduzir o alcance de vozes dissidentes, os algoritmos impõem uma camada invisível de silêncio que não exige censura estatal explícita. Donovan e Boyd, 2018. 2,3 A dialética narrativa silêncio e o marketing da supressão. A interação entre narrativa e silenciamento revela o cerne da tática política contemporânea. Uma campanha não se limita a contar sua própria história, ela ativamente tenta interromper, deslegitimar ou inundar as histórias concorrentes. Uma técnica proeminente é a inundação de ruído, flooding the zone with noise, estratégia documentada em operações de desinformação. Lawrence, 2024. Trata-se da produção massiva de informações, meias-verdades, memes e acusações, muitas vezes contraditórias, que saturam a capacidade de processamento do público e da imprensa. O resultado não é a vitória de uma narrativa, mas o colapso da própria possibilidade de um debate racional. Todas as versões se equivalem no ruído, e o silêncio, a impossibilidade de separar o fato da ficção, torna-se o ambiente padrão. Outra tática interacional é a guerra de enquadramentos reversa. Enquanto se impõe uma narrativa heróica sobre o próprio candidato, trabalha-se para silenciar ou desacreditar a narrativa do adversário por meio de acusações de fact-checking tendencioso, doxing, exposição pública de dados privados, ou campanhas coordenadas de denúncia em massa nas plataformas digitais. Reed, 2020. Nesse jogo, o marketing político assume características de guerra cognitiva, onde o objetivo é controlar não apenas o que se pensa, mas o que é possível pensar. O silenciamento do oponente, seja pela intimidação, pela censura ou pela exaustão informacional, torna-se uma extensão lógica do esforço narrativo. No contexto brasileiro, a literatura tem apontado a sofisticação dessas táticas.
Trabalhos sobre o uso de storytelling pelo então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 revelaram como a construção de uma narrativa de "nós contra a corrupção" foi acompanhada de uma estratégia de silenciamento implícito, a desqualificação sistemática da grande mídia como fake news, visando criar um ambiente onde o discurso oficial do candidato preenchia todo o espaço cognitivo disponível. Pereira, 2022. O silêncio, nesse caso, não era a ausência de falas contrárias, mas a criação de uma bolha de realidade onde elas simplesmente não ecoavam. Conclusão. O estudo percorreu os intrincados caminhos da tática da narrativa e do silenciamento no marketing político eleitoral, demonstrando que ambos os fenômenos são faces complementares da mesma moeda estratégica. Conclui-se que o marketing político moderno abandonou o paradigma da simples comunicação bidirecional para abraçar o paradigma da guerra de significados, onde a supremacia é alcançada não apenas pelo convencimento racional, mas pelo controle do território simbólico por meio da construção de histórias irresistíveis e da aplicação de ferramentas de supressão discursiva. Os principais achados indicam que a narrativa política de sucesso baseia-se em estruturas míticas e maniqueístas que simplificam a complexidade social, e o silenciamento pode ser voluntário, estratégico, quando o ator escolhe o silêncio como proteção, ou imposto, estrutural e algorítmico, quando agentes externos, mídia ou plataformas, selecionam vozes, e a interação entre ambas as táticas gera um ecossistema de ruído massivo, onde a verdade se torna elemento secundário e o eleitor, sobrecarregado, tende a se refugiar nas identidades narrativas mais simples. As implicações práticas são diretas. Para gestores de campanha, a pesquisa ressalta a importância de desenvolver não apenas a mensagem, mas uma arquitetura narrativa completa, ao mesmo tempo em que se investe em estratégias de resiliência contra o silenciamento algorítmico e a desinformação. Para a sociedade civil e o sistema jurídico eleitoral, evidencia-se a urgência de se regularem as plataformas digitais não apenas pela remoção de conteúdo, mas pela transparência de seus mecanismos de silenciamento invisíveis. Recomenda-se para pesquisas futuras o desenvolvimento de métricas quantitativas para aferir a eficácia do silêncio estratégico em comparação com a fala, e estudos de caso comparados entre diferentes sistemas eleitorais sobre o uso tático do ruído, e investigações aprofundadas sobre o impacto do silenciamento algorítmico na representatividade de minorias políticas, a análise da intersecção entre Dark PR, relações públicas sombrias, e a produção industrial de silêncio. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Atevelt, W. Van. Computational Communication Science and Political Communication. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdã, 2020. Disponível em acesso em 10 de maio de 2026. 2. Brumet, B. Strategic Silence in Political Communication. Communication Quarterly, V. 28, número 4, p. 35 a 42, 1980. 3. Donovan, J. Boyd, D. The Case for Quarantine Extremist Ideas. The Guardian, 1º de junho. 2018. Disponível em acesso em 12 de maio de 2026. 4. Fisher, W. R. Narration as a Human Communication Paradigm, The Case of Public Moral Argument. Communication Monographs, V. 51, número 1, p. 1 a 22, 1984. 5. Herman, E. S. Chomsky, N. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. New York, Pantheon Books, 1988. 6. Lawrence, J. Narrative Control, Media Bias, Censorship e Elections 2024. Hopla Digital, 2024. 7. Lee, X. Accumulating Momentum, and Calming the Public, The Crisis Communication Logic and Local Practice Framework of Strategic Silence.
Xinuen YU Xuanbu Yanjiu, v. 33, número 2, p. 45 a 67, 2026. 8. Mateus, S. Communicative Sciences in Political Communication. Political Studies Review, v. 18, número 3, p. 411 a 428, 2020. 9. Noelle Newman, E. The Spiral of Silence, Public Opinion, Our Social Skin. Chicago, University of Chicago Press, 1974. 10. Pereira, M. Storytelling as a Discourse Tool in Twitter, An Analysis of Bolsonaro's Presidential Campaign em 2018. Revista da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, v. 15, número 2, p. 85 a 104, 2022. 11. Peterson, H. L. Buff, H. Jones, M. D. Making Sense of Complexity, The Narrative Policy Framework and Agenda Setting. Policy Studies Journal, v. 54, número 1, p. 112 a 135, 2026. 12. Reed, T. Active Measures, The Secret History of Disinformation and Political Warfare. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2020. 13. Rocha, M. F. Da Evolução Histórica do Marketing Político na Propaganda Eleitoral Brasileira. Revista de Comunicação e Política, v. 10, número 2, p. 55 a 78, 2018. 14. Schilbe, J. Rhetorical Refusal and Strategic Silence. Rhetoric Society Quarterly, v. 19, número 1, p. 33 a 48, 1989. 15. Shen, F. Edwards, H. Narratives in Public Communication. New York, Routledge, 2024. 16. Van Atevelt, W. Studying Political Decision Making with Automatic Text Analysis. Oxford Research Encyclopedia of Politics, Oxford University Press, 2019. 17. Amorim, E. B. Silences in Media Coverage of the World Cup em Pernambuco, Brasil. Media and Communication, v. 8, número 4, p. 223 a 237, 2020. 18. Bachelor, J. How America's Adversaries Learned to Weaponize Reality. Small Wars Journal, 7 de maio de 2026. Disponível em acesso em 14 de maio de 2026. 19. Bernays, E. L. Propaganda. New York, Horace Liverite, 1928. 20. Braddock, K. Dillard, J. P. Meta-Analytic Evidence for the Persuasive Effect of Narratives on Beliefs, Attitudes, Intentions, and Behaviors. Communication Monographs, v. 83, número 4, p. 446 a 467, 2016. 21. Carreon, Rua de O. A Política do Silêncio Digital. Revista Digital de Comunicação e Política, v. 12, número 1, p. 78 a 95, 2020. 22. Q. F. Dark PR as a Strategy to Discredit Citizen Activism. Public Relations Review, v. 51, número 1, p. 102 a 119, 2025. 23. Da Rocha, M. F. O Marketing Eleitoral e a ABCOP, História e Profissionalização da Comunicação Política no Brasil. Conferência Brasileira de Comunicação e Política, São Paulo, 2007. 24. Edelman, M. The Symbolic Uses of Politics. Urbana, University of Illinois Press, 1964. 25. Frieden, M. Concealed Silences and Inaudible Voices in Political Thinking. Journal of Political Ideologies, v. 28, número 2, p.
185 a 203, 2023. 26. Gomes, Marketing e Educação Política, um estudo sobre agentes e estratégias. Cielo Brasil, 2016. Disponível em acesso em 12 de maio de 2026. 27. Griffin, C. Mídias sociais e as disrupções da democracia. Cielo Brasil, 2025. Disponível em acesso em 12 de maio de 2026. 28. Reis, C. Quest for the California Crow. Lessons for Combating Dark PR Stories from the Nilson Recall Election. Institute for Public Relations, 22 de fevereiro. 2022. Disponível em acesso em 13 de maio de 2026. 29. Khan, W. M. Examining the Narrative Control in Pakistani Political Discourse. Journal of Political Marketing, v. 23, número 4, p. 301 a 319, 2024. 30. Lipman, W. Public Opinion. New York, Harcourt, Brazen Company, 1922. 31. Magnota, F. Trump. Mídia, Opinião Pública e a Espiral do Silêncio. Revista Latino-Americana de Comunicação Política, v. 5, número 1, p. 45 a 62, 2017. 32. Patton, M. J. Silent Dog Whistles, Using Silence as a Manipulative Tool in Political Communication. Journal of Political Rhetoric, v. 12, número 3, p. 210 a 228, 2025. 33. Pinto, D. M. A Questão dos Silenciamentos em Análise do Discurso. Dialnet, 2014. Disponível em acesso em 12 de maio de 2026. 34. Strombach, J. Chiouses, S. Political Public Relations, a Theoretical Framework. Public Relations Review, v. 45, número 1, p. 88 a 99, 2019. 35. Torquato, G. Novo Manual de Marketing Político. São Paulo, Sumos, 2014. 36. Vaughan, M. Tech and the Political Power of Storytelling. London School of Economics, 27 de maio de 2025. Disponível em acesso em 14 de maio de 2026. 37. Walker, C. The Power of Silence, An Examination of the Role of Silence in Political Discourse. Journal of Communication Inquiry, v. 45, número 2, p. 150 a 168, 2021. 38. Wolf, C. Narrative Power, The Struggle for Human Value. Cambridge, Politpress, 2025. 39. Zhang, J. Narrative Warfare and the Breakdown of Truth. Institute for Strategic Dialogue, 15 de dezembro. 2025. Disponível em acesso em 14 de maio de 2026. 40. Zimmerman, P. Weaponized Narrative, The Battle for Reality. Washington, D.C., Center for Strategic and International Studies, 2022. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.